Oi, meus amores, vamos falar um pouquinho de geografia agora? Vamos lá? A gente começou um assunto novo, né? Eu pedi que vocês lessem. Tenho certeza que todo mundo leu, porque vocês são super dedicados. Isso me emociona. E a gente vai começar a falar sobre a região norte, né? A região norte é uma das regiões político-administrativas em que os estados brasileiros é dividido. É a maior região do país, tá? Mas quando eu comecei a falar de região, eu falei para vocês, não confundam maior região territorial com região mais populosa e mais desenvolvida não, beleza? Ela é maior territorialmente em relação às outras regiões. Então vamos falar um pouquinho sobre ela. Bom, se você quiser, você pode pegar o seu livrinho para você observar o mapa da página 194, que nós vamos falar aí dos estados que compõem a região norte. Eu trouxe aqui um mapinha, né? Mas talvez fique difícil a visualização, por isso acompanhe aí. E a gente tem aqui é um mapa apenas da região norte, tá? Para ficar mais fácil da gente conhecer os estados que formam essa região. Então nós temos aqui o Acre, o Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, beleza? Então você vê aí quantos estados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estados que a região norte é composta. E você percebe bem quando você observa o mapa que o maior estado dessa região é o Amazonas, em relação à questão territorial. O segundo maior estado é o Pará, em relação à questão territorial. Lá no seu livro, você vai analisar lá a tabelinha, você já analisou quando eu pedi que você lesse o texto, em relação à população desses estados. Você observa que o estado do Amazonas, mesmo sendo maior em relação ao território, ele tem uma menor população em relação ao Pará, beleza? Por quê, tia Cris? Primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, é infraestrutura, ou seja, condições para as pessoas viverem nesses estados. Por isso mesmo que a região norte não é uma região tão povoada. Ela é uma região com um povoamento menor, apesar do seu território grandioso. E aí a gente começa a falar da ocupação desse território. Quando a gente começa a colocar essa questão de como foi ocupado o território da região norte, você observa no seu mapa que a região norte, olha aqui no seu mapinha da página 194, ela tem aqui áreas litorâneas que são muito importantes, beleza? Essas áreas litorâneas, em especial a área litorânea do estado do Pará, onde a capital é Belém, um dos principais povoamentos se deu devido à ocupação de uma população para proteger o território brasileiro, lá no tempo ainda da colonização. Por quê? Porque era a entrada do nosso país. Então, Belém teve uma população, por muito tempo, muito grande, né, em relação a outros lugares da região norte. Por quê? Porque era a entrada, era a área litoral. E essa ocupação, ela vem principalmente desse motivo, de proteger novas entradas, entradas de invasores no território brasileiro. Uma das principais atividades econômicas que foi desenvolvida nessa região foi a extração da borracha, né? Isso favoreceu que Manaus, uma das cidades, um dos centros hoje, né, comerciais dessa região, ficasse desenvolvido. A extração dessa borracha, até mesmo para venda, comercialização e também atrai população para lá. E aí, quando você fala de distribuição de população, a primeira coisa que a gente tem que pensar na região norte é que a população lá não é uma população bem distribuída, bem dividida. Por quê? Eu te explico por quê. Nos primeiros momentos é que as pessoas elas procuram áreas que tenham a melhor subsistência, que dá a melhor condição para ela estar sobrevivendo. Então as pessoas vão aí para os litorais, para as capitais da região norte. Vamos aí olhar o seu mapinha lá na página 196. Achou esse mapinha aqui? Esse mapinha ele está falando em específico da colocação e como essa população se organiza.
a densidade demográfica dessa população, a distribuição dessa população de acordo com o território. Esses pontinhos roxos quer dizer a população. Então você começa a observar, olha lá em Manaus, você tem um aglomerado de pontinhos roxos, tá vendo? É onde a população fica maior concentrada, porque tem mais oportunidade de trabalho, mais oportunidade de estudo, tem uma maior condição de viver, de uma qualidade de vida melhor, beleza? Além dela, Belém. Você também observa que Belém ali tem um aglomerado ali de pessoas aqui no cantinho da área litoral. Então, a população da região norte, ela se organiza em especial nas capitais, devido à condição, à qualidade de vida que a população tem nessas capitais, e nas regiões litorâneas também, pela fonte de trabalho. A maioria das populações, como a ocupação foi feita inicialmente nas áreas litorâneas, são comunidades que vivem à margem dos rios. Por isso são conhecidas como comunidades ribeirinhas. São comunidades que vivem à margem, onde o meio de transporte mais utilizado não é como a gente vê na nossa região, o carro, o ônibus, é o barco. Por quê? Porque são áreas onde os rios estão ali. Então, eles precisam de transitar com outros meios de transporte, que a gente, às vezes, para a gente é desconhecido. Ainda mais nós, né, desconhecido na forma de utilizar. Né? Nós conhecemos, nós sabemos o que é. Mas a gente aqui, para ir num bairro vizinho, a gente não pega um barco. Até mesmo porque nós não somos uma região litorânea, nós temos rios de água doce, né? Lá é diferente. Então, essas comunidades ribeirinhas são assim chamadas porque vivem às margens dos rios. E aí é o motivo da população se aglomerar nos litorais e se aglomerar nas capitais, é a oportunidade de vida. Tia Cris, o que é oportunidade de vida? É condição de trabalho, é condição de estudo, é condição de manter uma família bem sustentada, né? E a gente precisa de ter uma qualidade de vida adequada. Como a região norte não é uma região muito desenvolvida, isso compromete que, apesar do seu território grandioso, ela tem uma população grandiosa. O governo ele fez incentivos, programas de incentivos para que a população pudesse migrar para essa região. Em um determinado período isso deu certo, né? Então você encontra hoje lá pessoas, em especial pessoas que vêm de uma descendência indígena e também migrantes que vieram de outras regiões, incentivadas pelos programas que os governos realizaram para levar essa população para essa região, que era uma região grande, né, grandiosa. E aí a gente começa a falar aqui na página 197 sobre os trabalhos tradicionais dessa região. Você lembra bem que eu falei agora? Um dos trabalhos que até ajudou a colocar a população em determinado lugar foi a retirada da borracha. Então você tem aí os castanheiros, os seringueiros, os jucticultores, os garimpeiros e os vaqueiros. Se você lembra bem, quando a gente estudou lá no 4º ano atividades econômicas, você percebe aqui que essas atividades, a maioria delas está relacionada à pecuária e ao extrativismo. Pecuária, extrativismo e agricultura são atividades primárias, né? São atividades que vão retirar o produto da natureza e aí vão trabalhar ou com a matéria-prima daquele produto, ou vão exportar, ou então modificar para transformar em um novo produto. Mas aí a gente percebe que essa região não é uma região muito industrializada, sendo que as principais atividades são atividades ou do extrativismo ou da pecuária. E aí, gente, eu gostaria que vocês lessem muito bem os textos que a Tia Cris está pedindo. Sempre que a gente lê esses textos, a Tia Cris vai vir conversando um pouquinho com vocês. Qualquer dúvida pode me mandar, tá? Sobre o folclore, a Tia Cris colocou lá um videozinho, eu acho muito mais interessante a gente conhecer o folclore vendo, né, entendendo o que é ele, do que só lendo, do que só falando. A nossa riqueza de diversidade, tanto em relação à questão da população, quanto em relação da nossa cultura, é grandiosa. Por isso que o Brasil merece ser um país muito bem cuidado.
E quem é o futuro dessa nação? É vocês. E nada melhor do que a gente conhecer daquilo que a gente vai cuidar. Amor é algo construído. Então eu preciso amar minha família, preciso amar meu amigo e eu preciso amar o lugar que eu vivo também. Por isso que a gente conhece um pouquinho dele. Que a mudança dele, ou a permanência daquilo que tá bom, tá na mão aí de quem tá me olhando, tá na mão de vocês. Hoje tá nas nossas mãos, mas amanhã é com vocês. Um beijo, saudades